Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar com a Mentorama. Hoje o nosso tema é Caminhos para o Mercado Internacional de Games, de Niterói à FIFA. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos o nosso queridíssimo convidado aí, Giliar, com a gente mais uma vez. Para a gente começar, começa a me contar então de que cidade vocês estão assistindo a gente. Olá, Leandro, seja muito bem-vindo. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio mais uma vez, Campinas, São Paulo, Brasília, Floripa, Curitiba. Galera de São Paulo e Rio tá ó, em peso aí, Recife, Sorocaba, Lençóis Paulistas, Salvador, Barra Mansa, galera do Rio, ó, em peso, hein? Muito legal, Santos, Baixada também, Rio de Janeiro, muito bom, galera, uau! Sejam todos muito bem-vindos. Então contem para mim também se vocês já são da área de games, ou se vocês estão começando, estão trocando de carreira. Olha só, Portugal, a gente está internacional hoje, hein? Legal. Tá vendo? Não basta o convidado, os convidados também são internacionais. Pensando em entrar na área, publicidade curiosa, programador, mudando de web development para game designer, legal, muito bom. Ilustrador, animador, pedagoga, nossa, que legal, olha só, tem gente de muita área diferente também. Muito bom, pessoal. Então vamos lá. Antes da gente começar, falem para mim aí se vocês já acharam algum webinar na Mentorama. Peguem papel e caneta para anotar todas as dúvidas, anotar bastante coisa aí, que hoje vai ser um dia com bastante informação para a gente, tá bom? Confirmem para mim aí se vocês conseguem me ouvir bem, vocês estão me vendo bem. Estão vendo também o nosso convidado. Sim, maravilha, perfeito. Peguem um caderno e uma caneta, tá, para anotar todas as dúvidas, abre o editor de texto, no final também a gente vai ter aí a gravação, tem um Q&A, tá, então mandem todas as perguntas que vocês tiverem aí, para a gente aproveitar no final e tirar todas essas dúvidas também, tá bom? E antes da gente começar, queria falar para vocês também que a gente tem um consultor, ele está ao vivo no chat, tá? Para já ajudar com algumas questões aí que vocês tiverem, então fiquem despreocupados, fiquem tranquilos, a gente tem todo o nosso suporte aqui da Mentorama, belezinha? Bom, para quem não conhece a Mentorama, né, nós somos uma escola online, temos mais de 3.000 alunos no Brasil, 25 programas de ensino em 3 direções, né? Então, a gente tem um formato de treinamento exclusivo, tem a revisão especializada das tarefas de casa, suporte contínuo ao aluno, garantia de qualidade, ofertas especiais para participantes de webinar, como vocês terão hoje, então fiquem até o final para vocês descobrirem também. Nossos grandes parceiros, como Amazon, Dextra Digital, Light Farm, Netflix, Hoplon, Gazelles Games, tem muita galera boa aí, galera forte no mercado, apoiando a gente e trazendo um monte de novidades para vocês também. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael, sou o Head Group da Mentorama, e hoje eu quero que vocês preparem aí uma salva de palmas, tá? Para o nosso queridíssimo convidado, Giliar Lopes, que é Senior Game Designer na EA Games. Então seja muito bem-vindo. Cadê a caravana aí do podcast também? Tá online a galera. Pode mandar aí uma salva de palmas. Maravilha, pessoal. Valeu. Olha, muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo mais um webinar com a Mentorama. Oi, pessoal, meu nome é Giliar Lopes, eu sou Senior Game Designer dos jogos da série FIFA aqui na EA em Vancouver, no Canadá. Estou muito feliz de conversar com vocês e quero ver a caravana do podcast, que é o meu podcast. Aí eu mandei um shout lá, chamei a comunidade para participar aqui e aí já estou vendo eles aí no chat, muito legal. Muito bom, Giliard. Então vamos lá, para a gente começar, o que você acha? Então começa a contar um pouco aí de você para a gente, mostra um pouco aí de onde você veio, né? O que você trouxe para a gente hoje aí? Tá legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre os caminhos para a indústria internacional dentro da carreira do game design. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, falar também sobre o que é o game design e como cada um de vocês que está aí nos assistindo pode começar e construir uma carreira de sucesso. Estamos prontos para mandar bala então, Rafa? Então vamos embora. Bora lá, pode mandar.
a beast deep inside you. It will not die. It will fight back. Galera, os videogames. Que mídia fantástica! Como dizia meu amigo jornalista Caio Corraine no seu saudoso podcast Games on the Rocks, quando a conversa ia para uma direção errada, que não estava muito legal, ele só gritava no meio do programa: videogames! Quem dera fosse assim tão fácil, né? A conversa ali no zap da família começasse a entrar para o lado da política ali, começasse a ficar meio estranha, se eu pudesse simplesmente gritar para todo mundo videogames e tudo voltasse ao normal, tudo voltasse à paz. Mas eu vou te falar que é exatamente por isso que os videogames são tão importantes. Eles são a nossa forma de escapismo. Eles têm a importância de nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida, os momentos talvez mais difíceis, com um sorriso no rosto. E o entretenimento, no geral, é uma necessidade humana muito importante. E é por isso que a gente trabalha e duro para trazer cada vez mais jogos fantásticos, como alguns desses que a gente viu aí nessa montagem super empolgante. Numa época como essa, principalmente, de pandemia, a gente vê várias outras indústrias passando por bastante dificuldade, um momento econômico complicado, e os videogames, na contramão disso tudo, provando mais uma vez o seu valor para a vida das pessoas, cresceram como nunca no meio de toda essa, obviamente, tragédia terrível que é a pandemia para nós, mas isso reforçou mais uma vez a ideia de que nós precisamos do entretenimento. Os videogames se tornaram uma plataforma não só para você se divertir, mas também para socializar, e aí num momento onde está cada um na sua casa, é ainda mais importante que a gente tenha essa plataforma disponível. Então, hoje vai ser um dia para a gente celebrar os games, mas falar também sobre o desenvolvimento e o design dos games, e falar sobre um pouco da minha trajetória também e como vocês podem se inspirar e utilizar as dicas que eu vou trazer para construir a de vocês também. O Giliar Lopes, molequinho lá, nascido em São Gonçalo e crescido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, tinha 2 hobbies principais. Se estava sol, jogava bola, e se estava chovendo, jogava videogame dentro de casa, né? E talvez eu não tivesse a noção disso tudo que a gente falou sobre a importância dos games e do entretenimento, mas eu já tinha uma ideia, porque eu era sempre o primeiro coleguinha a correr no colégio e contar para todo mundo sobre uma dungeon no RPG que eu descobri, sobre um chefe que eu matei, super difícil, em algum jogo. A primeira vez que eu acertei o Shoryuken 4 hits no Street Fighter 2 Champion Edition, e eu fui contar para todo mundo, todo feliz. E ali, para mim, eu acho que nasceu realmente esse amor pelos games que me trouxe até hoje aqui na carreira. E 30 anos depois, eu passei os últimos 22, quase 23, trabalhando nessa indústria. Tive experiências super recompensadoras, e hoje eu me sinto no momento de compartilhar isso de volta, de ajudar a quem está começando, ajudar a indústria, principalmente brasileira, a começar e a trabalhar com isso. Então, hoje é sobre isso. Não é só sobre a história do Giliar Lopes, molequinho lá, mas também como cada um de vocês pode trilhar o seu caminho e realizar o seu sonho de desenvolver os videogames. E aí, para começar a falar sobre isso, a gente vai montar um pouquinho a minha ficha do personagem, só para vocês conhecerem um pouco mais e conhecerem a minha história aqui. Só
um minutinho que parece que tem uma trilha cobrindo a minha voz, aí o pessoal tá falando no chat. No meu ouvido não tá passando nada, não sei. Vambora. Tem alguém com o Media Player aberto e não tá sabendo. Não sei não. Tá normal. Então vamos lá. Então, eu comecei, como eu falei, na cidade de Niterói, no meu pequeno estúdio chamado Paralelo Computação, onde durante a graduação, na verdade, em Ciência da Computação, eu conheci outros 2 colegas e nós montamos um pequeno estúdio. Na verdade, eu não sabia exatamente do que eram feitos os jogos, mas a gente foi aprender sozinho, né? Comecei muito cedo, 16 para 17 anos, entrei cedo na universidade e já aos 17 anos já era sócio do meu pequeno estúdio indie de games, que foi a Paralelo, foi uma das empresas pioneiras nessa área de desenvolvimento de games no Brasil. A gente desenvolvia, na verdade, engines, né, ferramentas para se fazer games, que hoje você tem. As maiores do mercado são o Unreal Engine, o Unity 3D, são muito populares, mas naquela época você ainda não tinha esse domínio do mercado e tinha espaço para empresas pequenas desenvolverem algumas ferramentas bastante específicas, e a gente fazia isso lá na Paralelo. Nosso engine foi usado em vários projetos de jogos daquela época. Estamos falando aí dos anos de 99, 2000, então bastante tempo atrás, numa época em que a indústria brasileira ainda estava começando, né, estava engatinhando. Então a época de trabalho na Paralelo foi uma época de muita experimentação, para mim, de um aprendizado assim muito intenso, muito rápido, e o pessoal está realmente reclamando de alguma música alta no fundo. Será que é um resquício do YouTube? Será que o outro vídeo está tocando por cima? Bom, não sei. Não vou deixar isso me atrapalhar mais não, mas se o pessoal tiver com problemas técnicos aí, a gente vê. Então, durante os 7 anos que eu trabalhei na Paralelo Computação, a gente realmente foi descobrindo como fazer os games, e foi aí que o meu gosto pelo game design acabou acabou começando, né? Eu vim da programação, mas rapidamente descobri que a minha paixão realmente dentro dos jogos era o game design, né? E na Paralelo também eu exercitei bastante o empreendedorismo, como eu falei, era um estúdio que eu tinha junto com colegas de faculdade, onde a gente tinha que fazer tudo nós mesmos. Então eu tive que aprender na marra, não só começar, mas terminar projetos de jogos, né? Fizemos vários projetos nessa época. Depois de alguns anos e procurando investimento até para crescer a nossa empresa e não encontrando esse investimento no Brasil, né? Se aqui fora, né, na indústria nacional, já se entendia os games como um negócio que dava muito retorno, no Brasil ainda nessa época, aí, 2003, 2004, os investidores ainda não entendiam muito bem dos games como um ótimo investimento. Então eu acabei, junto com meus sócios, decidindo que a gente ia continuar nossa carreira em outras empresas, né, fechar o estúdio, e aí foi onde eu fui para Florianópolis, em Santa Catarina, para trabalhar na Hoplon Infotainment, a empresa que desenvolvia o MMORPG Taekwondo na época, um dos maiores times de desenvolvimento de games que a gente já teve no Brasil. Então lá foi onde eu aprendi a trabalhar em jogos de mais larga escala. Tinha um time de cerca de 70 pessoas desenvolvendo um jogo, que era o Taekwondo, um MMORPG espacial, e nesse projeto eu trabalhei no game design e depois como o produtor do jogo também. Então eu gerenciava toda a produção do game, e foi muito importante essa época em Florianópolis para eu aprender mais sobre gerência de times, sobre o trabalho, né, com uma equipe maior, numa escala muito maior do que eu já tinha tido oportunidade. E depois de mais 2 anos, então no total, entre a Paralelo e a Hoplon, foram 10 anos trabalhando na indústria do Brasil, e eu decidi que estava na hora de procurar alguma oportunidade fora. Eu senti que realmente tinha atingido um teto no Brasil. Isso foi em 2008, e aí foi onde eu comecei a mandar meu currículo para empresas de fora, e aí uma delas que quis fazer uma entrevista comigo e acabou me fazendo a proposta de emprego foi a Electronic Arts para o time FIFA, que é onde eu estou até hoje. Então, já desde 2008, aí vou completar 13 anos trabalhando, né, na indústria de games com FIFA, e muito feliz por ter essa oportunidade de trabalhar agora em uma outra escala, num jogo que é desenvolvido por milhares de pessoas e jogado por milhões e milhões de jogadores no mundo todo, como a gente sabe, né? Algumas das curiosidades e diferenças de trabalhar aqui na EA são
como a gente está cercado de profissionais de alto gabarito. Então você tropeçando em experts no desenvolvimento dos jogos pelos corredores da empresa. Tem até uma anedota engraçada que aqui no nosso campus, né, a EA em Vancouver, no Canadá, onde eu vim morar, onde eles me trouxeram para cá para morar, né, ela tem um campus para 2.300 funcionários. Então são vários prédios com tudo quanto é facilidade para a gente não ter, cara, motivo para querer sair do campus. Então a gente tem academia de graça para os funcionários, tem um restaurante que é subsidiado pela empresa e tem um campo de futebol, já que a gente desenvolve os jogos da série FIFA, um campo de tamanho oficial, e dentro do estúdio a gente tem uma liga com 12 times. Eu sou o capitão do time verde lá na liga, campeão de 2009, mas depois disso não conseguimos ganhar mais. E a gente utiliza muito isso também como socialização, como uma forma de juntar os funcionários e criar um ambiente de colaboração e de criatividade muito rico, que isso é muito legal que eles fazem. E aí a anedota é que um dia eu estava lá, jogando futebol muito bem, não era uma partida só de amistoso, assim, não eram jogos dos times nem nada, e tinha uma galera que eu não conhecia, né, tinha uma das primeiras vezes que eu joguei bola lá na EA, tinha acabado de entrar, talvez, no primeiro mês, e aí tinha um cara jogando no meio campo, né, digamos que o porte físico dele não te lembrava um atleta, ele não era exatamente um Cristiano Ronaldo, parecia que, né, vamos dizer assim, na hora ali do almoço, do jantar, essa pessoa gostava de um prato cheio. Mas o cara ali no meio campo, ele era o dono do time, ele recebia a bola, não corria muito, mas recebia a bola e os passes super precisos. Ele fez um gol, cara, da intermediária, um foguete no ângulo, que tu ficava bolado. E como eu falei, eu era novato na empresa, não conhecia ninguém. Aí no final do jogo, eu fui lá falar com ele, né? Pô, cara, olha, parabéns, tu joga bem pra cacete, né? Você só mandando passe de 50 metros, chute de fora da área. Aí ele falou, pois é, então, eu joguei futebol profissionalmente no passado. Eu falei, cara, tu jogou futebol profissionalmente? E aí eu fui descobrir. Esse cara era o Aaron McCarty, que é hoje produtor executivo do FIFA e ex-jogador da seleção da Jamaica. O cara jogou no nível de eliminatória de Copa do Mundo quando era jovem. E você olhando para ele assim, você não dá nada, e o cara tá ali do nosso lado, trabalhando com a gente, sabe, jogando bola com a gente, e uma pessoa assim, fantástica para conversar, para trocar ideia, trocar experiências, assim. Então, esse é o tipo de privilégio que a gente acaba tendo, de oportunidade fantástica de conhecer pessoas e talentos fantásticos dentro da indústria que a gente tem quando trabalha numa empresa do tamanho da EA. Então, é muito legal poder compartilhar também as experiências agora com o pessoal. E aí, agora vamos falar um pouco sobre não só a minha trajetória, mas o que é o game design. O que é exatamente o que eu faço? Se a gente tivesse que explicar para minha mãe, como é que eu ia fazer para explicar para ela o que eu faço, né? E quem é game designer já tentou mexer com isso, sabe do que eu estou falando, é difícil de explicar. Esse assunto só podia ser um webinar inteiro, mas a gente vai explicar em um slide. Cara, é muito comum a gente querer comparar com outras mídias, né, com outras indústrias. Então dizer, o game designer é o diretor do cinema, o game designer é esse outro papel nessa outra indústria. Mas todas essas comparações, elas são meio incompletas e reducionistas. Para mim, faz mais sentido você pensar no designer como uma soma de habilidades de várias outras profissões que a gente conhece um pouco melhor. Então vou falar um pouco sobre essa combinação. No final das contas, o game designer, ele é o designer da experiência de jogo, ele é o especialista em games, ele conhece a fundo do que um jogo é feito e é capaz de não só analisar, quebrar em partes e entender o que funciona, o que não funciona e como melhorar, mas também de construir isso do zero, de sintetizar jogos e experiências que geram a diversão. E para isso ele utiliza o que eu chamo de 3 competências principais. Ele é um especialista em interação, ou seja, em que o jogo seja muito mais do que um filme, ele tenha interação, agência do jogador. Então o game designer, ele vai determinar como o jogador e as suas ações influenciam o mundo do jogo. Essas são as mecânicas de jogo, né? O sistema, o conteúdo do jogo, ele vai ditar qual é a história do jogo, e muitos dos game designers são escritores, são designers de narrativa, ele vai desenhar as fases do jogo, então tudo isso ele está determinando como o jogador vai interagir
com o mundo do jogo. Nessa função, eu diria que um designer ele é parecido com um mestre de RPG, alguém que está ali montando um cenário e contando uma história e promovendo problemas que os jogadores têm que solucionar, promovendo a interação entre os jogadores. Ele também é bem parecido com um arquiteto, no sentido de que ele está montando ali cenários e o que a gente chama de set pieces, que são aqueles momentos no jogo onde tem uma armadilha ou algo montado em torno do que o jogador vai experimentar. Quando ele pisa naquele lugar, tudo acontece e gera ali um desafio para ele, né? Ele também é parecido com, como eu falei, um escritor, um designer de narrativa, um criador de mundos. Então, enquanto estudando a interação, é mais ou menos assim que o game designer se comporta. Mas ele também é um especialista em indução, e essa é uma palavra que pode ser um pouco surpresa dela estar presente aqui. Mas algo que o game designer tem que saber fazer é gerar a emoção necessária ou desejada por ele no jogador. Então, o game designer ele é meio que tipo um mágico que faz um truque que você não sabe o que está por trás, mas gera aquela surpresa no final. Então, essa sensibilidade de entender como funciona o pensamento humano, como as emoções são formadas e manipular o conteúdo do jogo para gerar aquela emoção, parecido também com um diretor de filme de terror, que vai preparar ali o cenário daquela cena, vai te deixar num momento confortável e de repente vai te dar um susto, te pegar pelo pé e com isso gerar uma emoção, né, um momento ali memorável no jogador, que não foi por acaso que ele acontece, né? Uma cena que você se lembra para sempre dentro de um jogo, uma briga de um chefe, ou um momento onde você teve uma certa dificuldade, aquilo ali não é por acaso que acontece, tem um designer por trás que fez o design daquela experiência para te induzir a estar no estado mental propício para receber aquele impacto, né? Então o designer ele é um especialista em cognição e indução. E ele também tem que entender de competição, porque no final das contas, um game, seja a competição contra o próprio jogo ou entre os jogadores, o game é feito de desafios, é feito de mecânicas, de regras, de balanceamento, de progressão. Então o designer ele tem que entender a jornada do jogador desde quando ele entra no jogo e não sabe nada sobre o jogo, a curva de aprendizado desse game, a progressão de poder. O personagem progride, o jogador também progride. O personagem está, vamos dizer, destravando habilidades, se for um RPG desse tipo, ele está passando de nível e ganhando novas habilidades e atributos, né, pontos de atributo. Mas o jogador que está com o controle na mão também está progredindo, ele está aprendendo mecânicas, ele está, com cada nova habilidade, descobrindo novas formas de resolver os problemas. Então, saber formatar essa jornada do jogador pelo conteúdo do jogo, de forma que ele esteja sempre engajado, sempre motivado. Ele nunca está nem forte demais que o jogo fica chato, nem fraco demais que o jogo fica punitivo. Tudo isso não acontece por acaso, e é o trabalho do designer fazer o balanço disso tudo, testar, né, prototipar e retornar com modificações que vão tornar o jogo melhor, né? O intuito, no final das contas, é combinar interação, indução e competição para gerar a diversão. E aí eu queria sugerir para vocês um livro que é exatamente sobre essa parte mais pura do game design, que é o Teoria da Diversão para Game Design, do Hef Koster, Theory of Fun for Game Design, que é bastante sobre você se preparar para ser a pessoa que é especialista em cada uma dessas vertentes. Uma outra característica do game design é que tem muitas formas diferentes de fazer o design. Tem múltiplas especialidades. Então, dentro de um time de jogo, você vai ter o designer de jogabilidade ou de mecânicas. Aquele ali está definindo os verbos do jogo. Se é um jogo de plataforma, quão alto pula, quão rápido corre. E repare, o quão alto pula faz uma diferença gigantesca em outra especialidade do design, que é o conteúdo, que é o level design, design das fases. Dependendo do quão alto e quão longe meu personagem pula, vai mudar a forma que eu vou colocar as plataformas no jogo, para criar um desafio que nem seja impossível, mas que também não seja muito fácil. Então, essas especialidades conversam muito proximamente, não é? Para poder gerar uma experiência de jogo que é completa. Então você tem, como eu falei, jogabilidade, mecânicas, combate. O design do combate é muito importante em vários jogos, onde você vai ter que balancear as armas que são utilizadas, né, o dano que elas causam, a resistência do outro lado, criar desafios onde em uma fase uma determinada arma é mais eficaz, mas na outra você já tem características totalmente diferentes do seu desafio e você precisa mudar de tática e deixar o jogador sempre engajado em ir descobrindo as melhores saídas, as melhores táticas. Isso é trabalho
do designer de conteúdo também, né? O designer de conteúdo vai escrever missões, vai inventar puzzles, vai inventar quebra-cabeças para você resolver, né? E muitas outras tarefas que têm a ver com o conteúdo do jogo, é o designer de conteúdo. Designer de sistemas. Às vezes, mesmo quando o jogador não está interagindo com algo, o mundo está acontecendo, né? Então, num GTA, as pessoas estão andando na rua, fazendo as suas rotinas, quer você interaja com elas ou não. Em muitos jogos, a economia é algo importante, em que você precisa ter personagens comprando e vendendo e movimentando a economia do jogo sem que o jogador esteja envolvido. Esse é o designer de sistemas. Ele vai desenhar funcionamento do mundo, às vezes independente até do jogador, para que tudo pareça que funciona e é um mundo vivo para o jogador, não é? Além disso, o design de balanceamento é um outro tipo de designer que está preocupado realmente com a competitividade do jogo, é muito comum hoje, e vários outros, designer de apresentação audiovisual do jogo, que é por acaso a minha especialidade dentro do FIFA, design de interface, de usabilidade, de experiência do usuário, várias outras especialidades aí. E como é que você aprende? Como você começa? Quais são as dicas que eu posso dar para quem ouviu isso tudo, escolheu uma especialidade e quer começar? Eu diria que você um ótimo exercício que você pode sempre fazer é desconstruir e construir jogos. Então, pegue o seu jogo preferido, faça uma análise desse jogo e aí apresente para os seus amigos por que aquele jogo é tão bom, o que não funciona nele. Né? Faça esse exercício e se torne, como eu falei lá no começo, um especialista em por que os jogos funcionam, como eles funcionam, o que faz um jogo de sucesso e não. Não só desconstruir jogos existentes, mas construir também. E você não precisa ir muito longe para isso, pode ser na sua cabeça, mas faça sempre o exercício de apresentar para alguém, porque esse processo de sair da sua cabeça a ideia, passar pela sua voz, pela sua forma de expressar, chegar até o outro lado e receber esse feedback de uma outra pessoa, é fundamental e está exercitando uma outra característica, uma outra habilidade muito importante do game designer. Mas para construir, o que você pode fazer? Pega um jogo que você gosta e adicione ou tire alguma coisa, modifique algum sistema. Eu gosto muito de Zelda. Como é que seria um Zelda com elementos de roguelike, onde cada vez você jogasse a mesma coisa, morresse, voltasse e acumulasse itens? Imagina como seria isso. O que se mantém do modelo do Zelda e o que eu tenho que fazer diferente para esse twist acontecer. E com isso você vai estar exercitando essa sua habilidade, essa sua criatividade e habilidade em desconstruir, entender o que faz os jogos serem bons e também construir aquilo que vai fazê-los serem ainda melhor. Uma outra dica de recurso que vocês podem utilizar para esses exercícios é um canal fantástico do YouTube que chama Game Maker's Toolkit. É um canal em inglês, mas hoje até com subtitles, com legendas automáticas, você consegue apreciar o material dele, e ele é fantástico na desconstrução dos jogos mais famosos aí da indústria e na reconstrução com alguns twists. Então fazer alguns daqueles exercícios e pensar um pouco no game design sob essa ótica é uma sugestão que eu dou para vocês também começarem nessa área. Legal, muito bom, Giliard. Pessoal, eu tô vendo aqui que tem muita gente ainda falando, tá ouvindo um barulho aí. Aqui tá tudo ok, nossa equipe já deu uma verificada, tá tudo bem por aqui. Deem uma olhada se não tem nenhuma outra aba aberta, se não tem nada aí em segundo plano tocando, porque pode estar acontecendo isso, tá bom? Pra gente continuar, né? Nós temos aí bastante coisa legal pela frente. E eu não sei se vocês sabiam, né, que a indústria de games, ela vive um boom gigantesco, né, que não tem nem previsão para parar de crescer, principalmente aí com a entrada da pandemia. A receita gerada por jogos em 2020, ela cresceu gerando mais de 180 bilhões de dólares. É uma indústria que cresce a cada ano desde 2013, né, tendo praticamente dobrado nos últimos 5 anos, então é muito bom isso pra gente. Isso reflete também na busca, né, dos profissionais especializados na área, e uma boa notícia para você que está considerando inserir nesse mercado, o salário de um game designer, ele pode variar entre R$ 1.500 até R$ 10.000, né, e com a forte demanda dos profissionais capacitados que a gente tem, a tendência é só continuar crescendo.
E pensando nisso, a gente trouxe para vocês o nosso curso de profissão Game Developer, na Mentorama. O nosso curso de profissão Game Developer tem aí mentores muito bem qualificados, tá? Que sabem o que o mercado precisa, estão inseridos no mercado também, tá? Tem aí uns mentores como Gabriel Orlandelli, o Luciano Soares, Marcel Lobo. Temos também aí grandes caras como o Denis Santos, o Rodrigo de Souza, o Arthur Soares, né? Que é o nosso querido aí, dono do Octodash, né? Que entrou em primeiraço aí na Play Store, na primeira semana. Então, tem bastante gente conhecida do mercado. Alguns trabalhos dos mentores, né, que vocês estão vendo aí na tela. Temos também muita coisa como no nosso curso, né, que você assiste as aulas online, faz as atividades, conversa com o mentor, tem um projeto de conclusão para o seu portfólio, tem a mentoria individual para você tirar suas dúvidas, responder aí todas as suas perguntas, tá bom? Além disso, tem também, né, a nossa plataforma, onde você tem acesso a todas as aulas, as tarefas, as atividades. E na Mentorama, além disso, temos também alguns trabalhos dos alunos, né? Esses, por exemplo, são do nosso curso de Game Design, que vocês podem conferir depois com mais detalhes. Tem o nosso serviço de atendimento, que é especializado. Tem a nossa equipe do suporte, que está ali para vocês a todo tempo. Tem a comunidade, né? O Giliard pode também falar para mim o quão importante a comunidade, né? Que é super legal para você já começar a fazer seu próprio networking, né? Que é uma parte muito importante, certo? Sem dúvida. E a comunidade de desenvolvimento de games é muito generosa, cara, que tem de servidores no Discord, em várias outras plataformas. Você vai encontrar muita gente como você, que está querendo começar nessa indústria, nessa área, e ali se juntar essas vontades, né, e fazer projetos juntos, você tem uma chance ainda maior de conseguir o sucesso. Com certeza. E além disso, galera, né, para vocês aproveitarem aí, a partir desse momento, cliquem nesse botão que vai aparecer logo aqui em cima. Vocês vão ter um desconto e um presente especial para aproveitarem aí o nosso curso, nossa oferta, serem profissionais na área de game design, aproveitar bastante aí e aproveitarem a promoção especial, tá bom? A gente vai ter ainda aí no final do webinar mais uma surpresa para vocês ficarem tranquilos. Então aproveita aí, galera, dá uma clicada, deixe seus dados, nome, e-mail, telefone. A partir desse momento, vocês deixem os dados, é gratuito. Os nossos consultores vão entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas. Se vocês não tiverem interesse também na área de game, nós temos aí da área de programação, de design, tem muita coisa legal na Mentorama para a gente poder conversar, tá bom? Então, Giliar, aproveitando que o pessoal já conheceu um pouquinho da Mentorama, o que você acha de continuar mostrando um pouco aí do seu trabalho para a gente? Claro, vamos embora, vamos continuar sim. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre ganhar XP, né? Você adquirir aquela experiência dentro da indústria de games e conseguir trilhar uma carreira de sucesso nessa área. Vou falar um pouco para vocês sobre como aconteceu para mim e, né, falar um pouco da realidade da indústria para game designers e também como cada um de vocês podem estar trilhando esse caminho também. Então, como a gente falou antes, os game designers são o papel mais importante, o papel fundamental e decisivo dentro dos games. São os designers que determinam como o jogo vai funcionar, qual vai ser essa jornada do jogador pelo jogo, e por causa disso mesmo, as empresas de games, elas são bastante criteriosas na hora de contratar game designers, porque trata-se, como eu falei, de um papel fundamental. O que para nós, é claro que é um desafio você conseguir a sua oportunidade, mas também é muito realizador saber que você vai estar trabalhando numa parte decisiva do desenvolvimento de um game, né? O que hoje a gente enxerga na indústria e que, na minha opinião, é o tema central do nosso webinar hoje e um dos maiores desafios que o game designer vai ter na sua carreira é o que eu costumo chamar de paradoxo da experiência, que é aquele problema. As vagas todas exigem experiência prévia, anos de indústria e jogos publicados. Só que sem uma vaga que não exija isso, você não consegue começar e adquirir essa experiência e colocar no portfólio esses jogos publicados. Então, como eu falei, esse é provavelmente o maior desafio de você trabalhar na indústria de games como game designer hoje.
mas eu acho que com as dicas que eu vou dar aqui, com uma boa preparação, fazendo um bom curso, como os cursos oferecidos pela Mentorama, é o caminho que você vai conseguir vencer essa barreira e quebrar o paradoxo da experiência. Mas vamos falar sobre ele. Por quê? Por que as empresas exigem anos de experiência? É porque o game design, ele envolve muitas habilidades interpessoais que são difíceis de você detectar ou testar. Outras áreas, como por exemplo programação, você tem tanto faculdades já muito bem estabelecidas com, né, décadas de tradição, enquanto que o game design é muito novo porque a indústria de jogos é muito nova, né? É um fenômeno das nossas gerações, né? Os nossos pais, nossos avós provavelmente não tinham um acesso tão grande aos jogos. Então, hoje no mercado, os profissionais têm uma formação muito variada. Isso, na verdade, não é uma coisa ruim, é muito bom porque traz para a gente uma variedade de pontos de vista, né? Você tem a oportunidade de ter game designers que vieram das artes, do jornalismo, da programação e das exatas, e todos eles vão trazer, como eu falei, como tem muitas especialidades diferentes, muito espaço para todas essas habilidades diferentes, eles vão trazer variedade de perspectivas para dentro dos jogos, e isso é sempre muito bom. Mas na hora de contratar, se você pensar um pouco pelo lado do contratador, né, do entrevistador, é bastante difícil você detectar se esse candidato é realmente, né, pronto para aquela vaga. Então, por isso que fica muito confortável pedir experiência. Se ele já trabalhou com isso antes, X anos, e publicou Y número de jogos, ele deve saber o que ele está fazendo. Então, isso acaba sendo uma barreira para quem ainda não tem essa experiência poder entrar. E a forma de você quebrar essa barreira tem várias delas. Você pode, por exemplo, tentar começar em empresas menores, em uma indústria, por exemplo, nacional, no Brasil. Foi como aconteceu comigo, foi como aconteceu com muitos dos meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho e que conseguiram quebrar essa barreira, sendo o seu próprio desenvolvedor independente, montando o seu arranjo, né? Até teve uma pergunta aí no chat sobre dicas para ser um desenvolvedor independente, justamente exercitar o processo de fazer jogos o máximo que você puder. Pode parecer uma bobagem, mas todo mundo que me pergunta como é que eu aprendo a fazer jogos? Fazendo jogos. Dando a cara a tapa e descobrindo na prática do que é feito. Participando de game jams. São eventos onde você, em alguns dias, desenvolve um jogo. Imagina isso. Que loucura! Parece um projeto tão complexo, mas em alguns dias a pessoa consegue, um grupo consegue desenvolver um jogo. Isso acontece dentro das game jams. E ali é um exercício não só de começar projetos, mas de terminar projetos de jogos, que eu acho que é o fundamental. É você, como eu costumo dizer, passar o perrengue de terminar um jogo, que é onde você vai descobrir, caramba, talvez eu goste da parte da arte do jogo, 2D, mas para lançar o jogo tem que ter arte, programação, som, várias outras áreas, talvez tenha que ter arte 3D, coisas que vão me tirar da minha zona de conforto, e mesmo que isso não vai me tornar um especialista em todas essas áreas, eles vão me dar uma vivência de saber do que é feito, quais são os desafios, quais são as dificuldades, e com isso eu vou me preparar para no futuro estar dentro de um time onde essas outras pessoas têm esses outros papéis e eu vou saber falar a língua deles, né? E mais importante, eu vou saber tudo que é preciso para fazer um jogo. É muito comum, por exemplo, pessoa que desenvolve seu primeiro projeto de jogo e descobre que ela não ensinou o jogador a jogar o seu jogo. Ela não fez um tutorial, ela não montou os primeiros momentos, os primeiros minutos da jogabilidade de maneira a que a pessoa aprendesse como o jogo funciona. Porque ela já sabe como o jogo funciona, porque ela é a designer, ela assume que os jogadores também já sabem. E esse choque de realidade que você recebe quando você tenta terminar um projeto é fundamental para construir essa vivência, essa experiência dentro da indústria de games, né? Então, essa é uma dica que eu preciso dar. Outras formas de você quebrar o paradoxo da experiência é entrar na indústria de games com papéis diferentes. Por exemplo, entrar como tester, como quality analyst, analista de qualidade. Ou seja, aquelas pessoas que estão testando o jogo, achando os bugs, os problemas e reportando isso para o time de desenvolvimento. Eu tenho muitos colegas que hoje são game designers que começaram na carreira como testadores, como QA nos jogos. E ali, durante o trabalho de achar os bugs, você aos poucos vai mostrando para o time que você é capaz não só de achar os problemas, mas de propor as soluções. Eu descobri que se você
progredir, comprar essas habilidades aqui bem cedo, o jogo fica muito fácil, você fica OP, overpowered, né? Então, minha sugestão é que eles sejam destravados só no outro nível. Esse é o tipo de input que você vai, aos poucos, mostrando para a equipe e dando, que você vai construindo neles o convencimento de que, caramba, essa pessoa entende muito de game design para o meu gosto, para um testador de jogos, e conseguir, dessa maneira, ir quebrando essa barreira, né? Então essa é uma outra dica muito importante que eu posso te dar. Vou contar para vocês rapidinho a história de um colega meu, o Rafael Kunen, um amigo para a vida toda, alguém com quem eu tive o podcast junto, o podcast, né? Nós éramos os 2 hosts, e o Rafa começou na Hoplon como testador de games. O Rafa fazia faculdade de biologia, tinha nada a ver com a carreira que ele acabou abraçando. Mas ele adorava os games e o sonho dele era desenvolver, ser designer dos jogos para console. E ele começou testando jogos para PC dentro da Hoplon e fazendo como eu falei, demonstrando ali um conhecimento, uma profundidade de entendimento do jogo que os designers tiveram, né? Opa, chamou a atenção dos designers. Na primeira oportunidade, na primeira vaga, o que aconteceu? Rafael Kunen foi convidado para trabalhar como designer. Da Hoplon foi para Finlândia, trabalhar com design de jogos para celular. Veio para Toronto, no Canadá, São Francisco, nos Estados Unidos, e aí conseguiu realizar o sonho dele, finalmente, nos últimos anos, de vir para a Electronic Arts em Vancouver. Trabalhei junto com ele na Hoplon, ele deu essa volta no mundo, e agora trabalhamos juntos novamente dentro da EA, e ele fez esse caminho todo de QA para designer de PC, de mobile, entrou na EA como designer de jogos mobile para celular, mas o que ele queria era os jogos de console, e dentro da EA, depois de alguns anos, conseguiu fazer a transição para o jogo de console. A gente trabalha no FIFA, mesmo jogo que eu trabalho, jogo de todos os consoles, e essa é uma trajetória que eu gosto de contar, porque ela exemplifica bastante essa ideia de que você pode usar de caminhos alternativos para quebrar essa barreira que é o paradoxo da experiência. Durante esse processo, você tem que construir um portfólio, que é o quê? Uma coleção de jogos e partes de jogos que você desenvolveu, que você vai demonstrar na hora de uma entrevista. Então, de novo, game jams, fazer modificações de jogos existentes, pequenos projetos com alguns colegas, comunidades de games são excelentes para você construir seu portfólio e para receber feedback do seu portfólio, né? Por exemplo, no servidor do Discord do meu podcast, que é o Podcast, tem quase 1.500 desenvolvedores de games e pessoas muito generosas ali, onde o que eu mais vejo são os próprios membros da comunidade dando feedback sobre os pequenos jogos que os outros membros estão fazendo. E um feedback de qualidade, sabe? São realmente dicas e coisas que a pessoa que está de fora enxerga, que quem está desenvolvendo o jogo não vê, e que são valiosíssimas para você, na hora de uma entrevista, não ser pego de surpresa por essa pergunta ou por esse feedback. Você já teve a oportunidade de passar com os seus colegas por isso e formatar melhor. Então, a qualidade do seu portfólio é um ingrediente fundamental. Mas mais importante ainda do que jogos você fez ou que pequenas partes de jogos você trabalhou, é o argumento, é como você consegue explicar o seu papel dentro daquele trabalho. Então, eu costumo dizer que o portfólio é a sua munição, mas o argumento é a sua arma para convencer o recrutador. Você tem que estar preparado para explicar o que você fez naquele projeto, quais foram os desafios, o que deu certo, o que deu errado. São perguntas comuns que vão ser feitas. O primeiro motivo deles fazerem essas perguntas é detectar se você de fato fez tudo isso que você está dizendo que fez. Então esteja preparado para argumentar sobre isso. E se você realmente trabalhou naquele projeto, você vai ter muitas histórias para contar, vai ter muitos desafios que você teve que passar que vão enriquecer o seu argumento. Então, muito importante você não só ter um portfólio rico, mas construir um argumento em torno, treinar essa apresentação. Pegue os seus amigos, pegue os seus colegas, use as comunidades de games para apresentar o seu portfólio, para fazer o que a gente chama do pitch da sua carreira. Vender o seu peixe, dizer quem você é e por que você está pronto para essa vaga, você está pronto para dar o próximo passo no game design. Esse exercício vai até te mostrar se você está de fato pronto ou se tem ali algumas lacunas que você precisa correr atrás e aprender. Então, acho que é muito importante você tomar o controle dessa mensagem que é o seu portfólio e o argumento que você tem sobre ele e demonstrar bastante confiança nisso na hora da uma entrevista para que você consiga aí quebrar de novo a barreira do paradoxo da experiência. E claro, tudo isso que nós estamos falando
tem um atributo que é fundamental. Se você quer ser um game designer, você naturalmente está comunicando com os seus jogadores através do design do seu jogo, mas você também tem que ser capaz de comunicar com os membros do time, com todas as outras pessoas em volta. Você tem que ser capaz de não só ter excelentes ideias, mas comunicar essas ideias e saber o que cada papel diferente dentro do time espera em termos de output. Afinal de contas, a gente falou desde o começo, o game designer é o papel central no desenvolvimento de um jogo. Então, você vai ser, muitas vezes, a pessoa que está segurando a visão do projeto nas mãos e garantindo que todo mundo está alinhado e entendendo essa mesma visão da mesma maneira. Então, a comunicação é fundamental, né? Jogar os jogos dentro da sua cabeça, as ideias que você teve, mas depois não se limitar a isso e fazer o exercício de explicar para os outros, é já aí uma forma que você podia, saindo daqui desse webinar, começar a exercitar a sua habilidade enquanto designer do lado da comunicação e vai estar te preparando para que você seja um game designer cada vez melhor e mais preparado para o mercado, né? E, de novo, participar das comunidades, dar a cara a tapa, apresentar o seu portfólio, trocar ideias, tudo isso vai estar exercitando uma habilidade que é fundamental, né? Hoje eu diria que parece que eu estou super à vontade aqui apresentando e falando do webinar, mas isso vai de mãos atadas com a habilidade em comunicar ideias, e isso é algo que eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo, a gente exercita, a gente passa por isso. Então comece com aquelas pessoas que você confia mais e aos poucos vá abrindo e vá quebrando essa barreira e se tornando mais confortável e mais e melhor em comunicar ideias. Isso aí é fundamental. Como eu falei, dentro do time do FIFA a gente desenvolve um jogo que são centenas de pessoas trabalhando, e se eu não fosse capaz de manter pelo menos o meu seleto grupo ali mais próximo, o time que eu coordeno, bem alinhado sobre o que a gente está fazendo, não ia conseguir gerar um jogo divertido no final. Então essa é uma habilidade fundamental também, com certeza. Agora, vamos falar sobre a indústria internacional e os desafios de fazer o game design nos jogos AAA de larga escala. Tem vários exemplos aqui, coisas interessantes para a gente falar. Uma das primeiras características dos jogos de larga escala que você vai encontrar, e na verdade essa daqui eu acho que se aplica para todos os tipos de jogos, você sempre vai ter o desafio de balancear a sua criatividade, aquilo que você quer fazer de inovador no jogo, com a expectativa dos seus jogadores. E esse é um desafio que é talvez um dos maiores dentro do trabalho do design, que é, para determinados gêneros, existem features que os jogadores já esperam, e que bastou o seu jogo não ter algo que é padrão daquele gênero para que o seu jogo já não seja mais sequer considerado. Então é muito importante que você entenda qual é a expectativa do usuário com relação aos jogos e atrele a isso a sua criatividade. Encontre formas criativas de resolver os problemas e apresentar talvez mecânicas de uma forma diferente do que eles esperavam, mas conhecer a expectativa do seu usuário é fundamental para que você possa saber que mensagem você está passando. Então, essa é um dos exercícios também muito legais de você fazer, que vem com aquela ideia que eu falei, pega um jogo que você conhece, introduz mecânicas diferentes, introduz um sistema diferente, e agora apresenta isso a alguém que também ama esse jogo. Cara, você gosta de Zelda? Eu também, mas eu tive a ideia de um Zelda roguelike, vou explicar para você como é que é, e você me diz se você jogaria isso ou não. E aí você vai estar batendo a sua criatividade contra a expectativa da comunidade e fazendo um exercício de quase que de prever como o usuário vai aceitar ou se ele vai gostar da sua ideia, mas com o tempo e com a experiência, você vai sim ser capaz de prever um pouco disso, de se antecipar ao feedback dos usuários e já mostrar um jogo que já atenda às suas expectativas, né? Uma outra característica desses jogos de maior escala é que você tem que considerar input de várias direções, do diretor da empresa, do pessoal de finanças, do balanceamento do seu time, que você inventou uma feature super legal, super maneira, mas o time vira e fala, cara, vai precisar de 1 ano de trabalho para fazer isso. Então, ser um game designer que não só tem ideias, mas aplica essas ideias e desenvolve jogos
que no final atingem os objetivos de mercado. Isso é muito importante. É muito importante a gente se desvencilhar da ideia de que a gente vai desenhar os jogos que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e ninguém nunca vai influenciar na nossa criatividade, porque isso não é a realidade no mercado. Você tem que pensar, esse jogo ele tem que fazer dinheiro, ele tem que ter um modelo de negócios atrelado. Então, se é um jogo gratuito, como é que ele vai fazer dinheiro? É com propaganda, publicidade no celular. Então, como eu vou fazer o design do meu jogo para que a propaganda não se torne uma coisa maçante que o jogador vai, na segunda vez que ele vê a propaganda, já vai desinstalar meu jogo? Sabe? Como que eu penso no modelo de negócios como um componente fundamental do meu jogo? E da mesma forma, o modelo de negócios é uma fonte de input. Tecnologia é outra fonte de input. Não adianta eu pensar num jogo com gráficos ultra realistas que tem que rodar em celulares 3, 4 gerações atrás, porque esse é o público-alvo que o meu projeto almeja. Então você tem essa multiplicidade de diferentes inputs e quanto mais maduro você é no game design, mais confortável você está, não só em fazer jogos e desenhar funcionalidades divertidas, mas fazer tudo isso ainda levando em consideração todas essas outras restrições que vêm de todas as direções diferentes. E como eu até meio que adiantei essa ideia de que o game designer nesse nível tem que se adaptar, tem que saber reagir aos problemas que aparecem. Hoje, uma forma muito comum de você desenvolver os games é como um serviço. Você lança o jogo no mercado, colhe feedback dos seus usuários e usa aquilo para rapidamente iterar naquele jogo e melhorar, né, aquele jogo que você desenvolveu. Então, esse processo iterativo de você estar observando como o seu usuário se comporta e com isso melhorando o seu jogo é fundamental na indústria de hoje. Os jogos mobile, por exemplo, alguns deles têm atualizações semanais. O que está acontecendo ali? Os jogadores estão jogando seu jogo, estão com o seu comportamento te dando dados importantíssimos. Se você descobre que todo mundo chega na terceira fase e 80% dos seus jogadores desinstala a partir dali, tem algum problema na terceira fase, tem o que a gente chama de ponto de frustração. É o momento em que os usuários do seu jogo desistem. E isso é importantíssimo você poder detectar e estar sempre achando qual é o próximo ponto de frustração. A gente conserta esse, e qual é o próximo? Conserta esse, e qual é o próximo? E esse loop de melhoria, de iteração, é algo que é muito presente nos jogos hoje. Os jogos deixaram de ser um produto que você desenvolvia, botava na prateleira e acabou, e passaram a ser um serviço que você está dando suporte contínuo aos seus usuários. Então isso aí é muito importante que o game designer esteja preparado para fazer também. E aí, para a gente fechar essa parte 2, queria contar uma anedota de... Nem tudo, parece que, cara, eu tô falando de desafios, tô falando de coisas, cara, que você tem que ser muito maduro e tem que ter uma experiência e tem, cara, que realmente pensar nos inputs de várias direções para fazer um game de sucesso. Mas quando você trabalha nesse nível, você tem também a oportunidade de alguns momentos memoráveis e é muito recompensador, é o que eu estou tentando dizer, ser um game designer nesse nível e, por exemplo, desenvolver um jogo que é jogado por milhões de pessoas. E aí, eu tenho uma anedota para contar disso com relação ao FIFA, de uma vez em que eu recebi um presente inusitado. No FIFA 18, a gente desenvolveu um modo história e um dos personagens do modo história era um jogador brasileiro aí que joga no Paris Saint-Germain, que gosta de inventar um penteado novo toda semana, um cara que, sabe, jogou muita bola no Santos, depois no Barcelona, e agora está aí, né, jogando no Paris Saint-Germain e tentando, né, ganhar alguma coisa com a seleção, ganhou a Olimpíada. E esse era um personagem do nosso jogo, era o Neymarzinho, Neymar Júnior. E o designer de narrativa do FIFA precisava escrever algumas linhas de diálogo para o Neymar falar no jogo. E aí, vou falar com o designer brasileiro, né? Veio falar comigo. E aí me mandou ali mais ou menos o que ele queria que o Neymar falasse. Falou, reescreve para parecer um jovem, um jogador de futebol, né? Uma celebridade, alguém do Brasil e tal, como ele falaria, né? E aí eu reescrevi essas linhas, tanto em inglês quanto em português. E depois eu soube que eles levaram para o Neymar gravar essa participação dele no modo história, né? E aí, muito maneiro, né? O Neymar tá falando as falas que eu desenvolvi, que eu desenhei dentro do jogo. E beleza, achei que tinha acabado aí. Passou 1 ou 2 meses, assim, o chefe dos produtores me chamou na sala dele, do nada, assim, eu não sabia para que era, e entrei lá. Inclusive, esse é o Aaron McCarty, o mesmo que estava jogando bola, que é ex-jogador profissional da seleção da Jamaica. Ele me chamou na sala dele, falou, chegou um negócio para você aqui. Ele tava com um pacote debaixo do braço.
Aí, quando ele me mostrou, né? Quando eu abri e eu vi aquele tecido amarelo, bonito, eu já imaginava o que era. E aí eu coloquei, na verdade, numa moldura aqui. Vou mostrar para vocês. Um presentinho que um certo Neymar Júnior me mandou. Deixa eu ver se dá para ver. Caraca, que legal, hein? A camisa autografada do Neymar, que ele mandou em agradecimento por eu ter escrito as linhas de diálogo que ele gravou. Foi muito maneiro e é um momento que eu guardo aí no coração para sempre. E para mostrar para a galera que também não é só desafio, é muito desafiador, mas é muito recompensador também você trilhar uma carreira de sucesso dentro da indústria de games. E aí, tomara que inspire todo mundo também, da mesma forma que me inspirou aqui. Com certeza, até eu fiquei com vontade agora, viu? Muito bom. Galera, vamos lá então, para a gente continuar. Bom, eu já tinha comentado um pouquinho com vocês, né, sobre o nosso curso Profissão Game Developer. E agora eu vou mostrar um pouquinho só para vocês poderem entender mais aí. Eu vi que tinha um pessoal no chat pedindo aí para falar um pouquinho sobre os módulos. Como é um curso bem completo, eu não vou entrar muito em detalhes com módulos, tá? Mas vocês podem clicar no botão e se inscrever. Os nossos consultores vão ter todo o tempo ali para mostrar para vocês, fiquem bem tranquilos. E é um curso bem legal, por quê? Porque vocês vão aprender Photoshop, vocês têm ali 12 módulos para ter bastante conteúdo, aprender bastante sobre o Photoshop, como vocês vão usar também nessa área. Tem também o nosso curso Game Design para iniciantes, tem 12 módulos. O Game Design Pro, para vocês serem craques também ali, não só na bola, mas também no jogo. E, além disso, vocês têm também o Unreal Engine 4 para iniciantes e a parte Pro do nosso curso também, tá bom? Então, além disso também, vocês têm todo o bônus ali que tem da modelagem 3D para iniciantes, que é muito importante também para o nosso curso. Vocês têm também o nosso Mentorama Game Lab, que é um projeto bem legal da Mentorama, onde a gente escolhe alguns alunos ali, vocês podem se inscrever e vocês vão ter um laboratório real ali para fazer um jogo real também com os nossos profissionais da Mentorama. Então vai ter um mentor experiente ali da indústria de jogos para ajudar vocês a montarem do zero até a publicação. Então é bem legal, tá bom? Além disso, seu currículo após a conclusão do curso, vocês podem ver que vocês vão ter muita habilidade legal. Tem também o certificado no final, tem muita coisa. Então aproveitem para clicar, garante o desconto aí de vocês. O botão está em cima aí na tela, então aproveitem bastante o desconto, a promoção especial. E agora vocês vão conhecer qual é o valor, certo? Então o valor do nosso curso, Profissão Game Developer, ele custa 9 mil. Para vocês que estão assistindo, vocês têm 60% de desconto, tá bom? Esse desconto de 60%, vocês estão economizando R$ 5.400 e vocês vão levar o curso por R$ 3.600, parcelado em até 12 sem juros aí no cartão, 12 de 300 e também pode parcelar no boleto, tá? Para quem não quer usar o cartão e não quer comprometer, parcelar no boleto, fica bem legal. Os nossos consultores estão aí prontos para ajudar vocês. Tem a nossa parceira Provi, para te ajudar aí, ajudar vocês a parcelarem no boleto, então fica bem mais fácil também. E além disso, se vocês querem aproveitar para dar um presente aí bem legal para alguém, tem também um curso que vocês ganham, os 10 primeiros que compram aí o curso, tá? Que se inscrevem no curso, ganham um outro curso também de igual ou menor valor, tá bom? Então vocês podem usar para vocês mesmos ou podem dar de presente para alguma outra pessoa aí, o que vocês preferirem. Além disso, tem também um mês gratuito de inglês com a nossa parceiríssima English Live, tá bom? Então vocês ganham aí o acesso a um mês de inglês na plataforma, 16 níveis, tem teste de nivelamento para vocês não começarem do zero, para quem já tem algum pré-conhecimento, e vocês quiserem continuar, também tem um desconto bem legal para continuar o curso além desse mês gratuito. Então aproveita, cliquem no botão para se inscrever, não percam esse desconto. Aproveitem que esse desconto é especial do webinar, tá bom? Depois desse webinar acabar, acabou o desconto. Então aproveitem que eu tô aqui, aproveitem que o Giliard está aqui para garantirem esse desconto aí e começarem na carreira de vocês como game designers, tá bom? Agora, pessoal, para a gente aproveitar, vamos então para o nosso perguntas e respostas, onde a nossa equipe separou aí algumas perguntas bem legais para a gente poder ler aqui e o Giliard poder responder aí com a gente, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é da nossa querida, vamos ver aqui.
Olha aqui a Renata. A Renata ela é formada em arquitetura e urbanismo e irá iniciar agora o curso da Mentorama de Game Development. Olha que legal. E a melhor área para atuar, sendo arquiteta, seria o level designer? Olha, tem muitas especialidades dentro do game design, como eu falei, mas você sendo já arquiteta, e se é algo que você tem paixão por fazer, o level design é perfeito para você. Eu acho que você já vai trazer aí uma bagagem de entender o espaço, de entender estruturas, de fazer levels que não só sejam gostosos de jogar, mas eles façam sentido, eles tenham uma, né, vamos dizer, sejam realistas e façam sentido para o jogador. Então, eu diria para você experimentar todas as especialidades que você puder. Você vai fazer um curso que é muito completo, então você vai ter essa oportunidade de aprender sobre todas as especialidades. E, claro, provavelmente a arquitetura vai te dar essa vantagem no level design, mas eu, sinceramente, não me ficaria restrito a isso, não. Eu acho que você deveria explorar todas as oportunidades que você tiver, mas eu acho que sim, como arquiteta, você tem aí já uma vantagem, né? Um pontapé inicial dentro do level design que é bem interessante para a indústria de games, bem legal. Legal. A gente tem também a Lina, perguntou, você vê muitas mulheres no ambiente de trabalho? Sempre da receita da inserção no mercado gamer sendo uma mulher. O que você acha sobre isso? Sim, claro que eu vejo bastante e acho que é muito importante a gente falar de diversidade dentro da indústria de games. Aqui dentro da EA nós temos muitas mulheres que fazem um papel fundamental dentro do nosso desenvolvimento. Até na nossa cúpula de executivos da empresa, você tem várias mulheres. Por exemplo, a vice-presidente de estúdios da EA, que ela está supervisionando o desenvolvimento de todos os jogos da empresa, ela é a palavra final na parte de desenvolvimento da empresa, é uma mulher. E, além disso, tem muitas brasileiras com bastante destaque na indústria de games. De cabeça, sim, eu consigo pensar na Mariana Bucco, que é diretora de monetização da Ubisoft em Montreal, uma game designer que se especializou em monetização e em economia nos games, e hoje está no nível de direção dentro da Ubisoft. A gente tem uma artista brasileira fantástica, que é a Amora Bethany, que trabalhou em jogos muito premiados, como Celeste, recentemente, e o Towerfall também. É uma artista muito reconhecida, brasileira, que trabalha com games. A gente tem a Luísa Cecília, que é produtora de jogos na Hermit Crab, que é uma empresa nacional, onde ela trabalha com jogos licenciados do Paris Saint-Germain e de outros clubes. Então ela desenvolveu, o time dela desenvolveu o Football Freestyle, que é um jogo super divertido para celular, temático do Paris Saint-Germain, e vários outros nomes aí que, se eu pensasse mais um pouquinho, poderia falar para você. Acho que todas elas são uma inspiração muito grande, e como eu falei, diversidade super importante. A gente, para fazer jogos melhores, precisa trazer perspectivas diferentes para dentro do time. Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso, e de todos os tipos de perspectivas diferentes. Aqui dentro da EA nós temos grupos voluntários de funcionários que formaram, como a gente chama assim, grupos de recursos para funcionários que são de algum tipo de minoria que é pouco representada. Então você tem o grupo dos funcionários negros, dos funcionários LGBT, das funcionárias mulheres, dos latinos e hispânicos. Eu faço parte do grupo que ajuda a promover a inclusão e a diversidade de latinos e hispânicos dentro da Electronic Arts, e isso é algo que não só eu acho importante porque é a coisa certa a fazer, é fazer o bem, mas também os nossos jogos são melhores por a gente trazer a diversidade para dentro dos times. Essas perspectivas, a representatividade nos games é muito importante. Como game designers, a gente tem um papel de comunicar, usar os nossos jogos como plataforma para comunicar com o mundo inteiro, com as gerações mais jovens, formar a opinião dessas pessoas. Então, é muito importante que a gente considere isso. Enquanto o jogo tem que continuar sendo divertido, é um produto de entretenimento, é óbvio, mas a plataforma que nós game designers temos para comunicar com os jogadores e mostrar para eles que ser diferente é normal, que, sabe, todas as pessoas têm seu valor e têm que ser respeitadas, né? Isso tudo é algo que a gente tem essa responsabilidade de promover, e eu gosto bastante de pensar nesse assunto, investir nisso e pensar como eu posso fazer mais para isso também. Legal.
E o Eric perguntou qual que é a maior dica que você pode dar aí para quem é brasileiro e gostaria de trabalhar com game design no exterior? Olha, várias dicas. É claro que como comunicação é algo fundamental, você ter um bom domínio do inglês, que é, no final das contas, a língua que vai ser usada em todos os estúdios fora do Brasil, estúdios com uma multitude de pessoas de vários lugares diferentes, você vai precisar do inglês. Mas, especificamente do game design, é construir esse portfólio, esse argumento, né? É você ter a oportunidade de fazer jogos diferenciados, construir já uma experiência na indústria nacional. Acho que a área de game design é uma área bem difícil de você ter o seu primeiro emprego fora do Brasil. A não ser que, por exemplo, que você venha para estudar, para fazer algum tipo de faculdade, de mestrado, mas também é um caminho difícil, precisa de muito investimento. Eu acho que o mais indicado, o que eu diria para você, é investir no Brasil, no seu conhecimento. Fazer um curso que você tem de muita qualidade no Brasil, como os cursos da Mentorama, que vão te preparar para começar nessa carreira, vão te dar essa plataforma de... Vocês viram aí na apresentação do Rafa como é abrangente o curso, como ele vai te dar perspectivas de diferentes partes do desenvolvimento dos jogos, e você vai fazer jogos enquanto está aprendendo tudo isso. Então você está construindo seu portfólio, está construindo sua experiência, está fazendo conexões com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Então essa questão da comunidade é essencial. Tudo isso são os componentes que vão fazer você quebrar o paradoxo da experiência e conseguir depois a sua vaga fora do Brasil. Mas eu acho muito importante você começar e adquirir essa experiência no Brasil com as oportunidades que hoje a gente tem dentro da indústria nacional, que eu acho que são bem válidas, sim. Legal, muito bom. E o Vitor perguntou aí quanto tempo você levou para sair do zero e se tornar quem você é hoje, né? Acho que é uma pergunta aí mais longa, mas Sim. Vamos lá. Então, lá no começo eu contei um pouco da minha jornada e já são, ao todo, 23 anos de trabalho na indústria de games. É que eu comecei muito cedo, né? Comecei com 16 anos e esse é o tempo... Quer dizer, para se tornar quem é hoje, isso é uma pergunta difícil, a gente está sempre aprendendo. Acho que é até importante falar que não chegou nenhum momento onde eu achei, pronto, já cheguei lá, sabe? Já atingi o pico. Pelo contrário, cara, eu estou sempre aprendendo, eu tenho uma empolgação muito grande de continuar trabalhando dentro da série FIFA, que já trabalho há 12 anos, vai fazer 13 anos, e todo ano tem desafios, sabe, a simulação de futebol, de um esporte tão complexo, tão apaixonante como o futebol, é muito rica em coisas que você ainda tem que descobrir, ainda tem que resolver enquanto designer. Então, foram 10 anos no Brasil, como eu falei, tendo meu pequeno estúdio, então fui um empreendedor, construí minhas próprias oportunidades, porque não encontrava essas oportunidades necessariamente naquela época em torno de mim, então eu as construí, fui para a Hoplon, que foi um dos maiores do Brasil na época, e aí só depois de 10 anos fazendo isso eu consegui vir aqui para fora. Eu diria até que hoje você tem condições de acelerar esse seu desenvolvimento, porque a indústria no Brasil tem muito mais estúdios, muito mais oportunidades, né, e muito mais conhecimento, muito mais gente para você trocar ideia, comunidades muito maiores, cursos também que vão te preparar, vão te acelerar. Eu não tive esse privilégio de poder fazer um curso que era específico de games, tive que aprender tudo na marra, então demora muito mais mesmo. Mas eu acho que hoje você tem condições de construir esse conhecimento dentro do Brasil e te preparar para dar esse salto. Legal. E aí, para nossa última, o Márcio perguntou, tem como trabalhar na área sem saber desenhar? Claro que tem como trabalhar. Eu, cara, só sei fazer boneco de palito. Mas, como eu falei, o game design tem muitas especialidades. Algumas delas, você vai precisar ter um pouquinho mais de proficiência no desenho, na arte, mas algumas delas não. Entender de mecânica de jogo, entender de como gerar uma sensação no seu usuário, entender de experiência do usuário, de sistemas de jogo. Nada disso você precisa saber necessariamente desenhar para fazer. Então, eu acho que se você estudar, acho importante também você, porque nunca desenhou, não descartar a possibilidade de que isso possa ser algo que você gosta e que você consegue fazer. Por isso que eu gosto de cursos como o próprio curso da Mentorama que a gente viu, que tem uma abrangência bem grande de especialidades para serem ensinadas, porque quem sabe você vai se surpreender e descobrir que você, na verdade, gosta de uma faceta do game design que tem a ver com desenho. Mas mesmo que não seja isso, você vai conhecer todas as outras, e ali você vai ter condições de encontrar aquela que mais se encaixa com o seu perfil, com suas habilidades, e ter uma carreira, cara, de game design de sucesso, sem dúvida nenhuma. Legal, muito bom. Então, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado muito aí. Giliard, aproveita
para deixar aí suas redes sociais, mostrar para a galera aí começar a te seguir. Beleza. Bom, deixa eu compartilhar de novo aqui. Gente, foi um prazer. Eu gosto, como vocês podem ver, se deixar eu vou falar até amanhã sobre videogame, game design, porque realmente gosto muito. Sou um entusiasta, um apaixonado pelos games, não perdi isso em nenhum centímetro, desde o molequinho que jogava Super Nintendo até eu hoje aqui, tendo 23 anos de experiência na indústria, ainda amo falar de games e hoje realmente sinto que tenho esse privilégio de estar realizando meu sonho, trabalhar com game design fora do Brasil, e tenho essa vontade de compartilhar. Então, a forma que eu compartilho é através do meu podcast, o Podcast, que vocês podem ver aí, Podcast BR em todas as redes. No Twitch a gente faz lives de gravação do podcast toda semana, quintas-feiras, às 10h30 da noite, no horário de Brasília. E lá eu falo, cara, muito mais, entro mais a fundo nos assuntos que a gente falou aqui, muita variedade de assuntos. Eu recebo convidados, outros brasileiros que trabalham na indústria. Então, já trouxe gente que trabalha no God of War, já trouxe galera que trabalhou no Watch Dogs, sabe? Muita gente muito boa que eu tenho essa oportunidade de conhecer e eu trago lá para bater um papo no podcast. Então convido a todos vocês também para conhecer o nosso podcast lá e conversar comigo, conectar comigo em todas essas redes aí, e a gente vai continuar esse papo daqui. Mas por hoje, queria agradecer demais ao Rafa, meu parceiro de hoje aí, a Mentorama também, pela oportunidade, pelo apoio. Obrigado, um abraço para vocês e vamos embora fazer jogos. É isso aí, muito obrigado, Giliar. Pessoal, aproveita também para seguir a Mentorama. Estamos aí no LinkedIn, no Instagram, no YouTube também e também no Facebook, tá? Então dá uma olhada aí, procura a gente, aproveitem para dar uma olhada aí também no nosso conteúdo. Giliar, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Obrigado a todo mundo que pôde dedicar um pouquinho do tempo aí para estar com a gente hoje à noite. Grande abraço, todo mundo, um beijo e se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, tchau.